Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa última aula do curso técnico em manutenção automotiva na área de segurança do trabalho. Aula 4, professor Giovanni Bruno, estamos aqui para finalizar essas aulas na área de segurança do trabalho no curso em manutenção automotiva. Hoje iremos falar dos conteúdos sobre os princípios e conceitos do incêndio, alguns princípios que se aplicam nessas situações de incêndio, e estudar as medidas que devem ser adotadas para a proteção contra incêndios e explosão. Bem, quando a gente fala de incêndio, a primeira coisa que vem em mente é o fogo. O fogo é uma manifestação de combustão rápida, com emissão de luz e calor. É um processo químico onde vai gerar, desprender muita luz e muito calor no ambiente que vai ter essa propagação do fogo. Mas para existir o fogo, existem alguns elementos que precisam estar compostos para a questão do fogo ter a questão da sua sustentabilidade. Então a gente precisa ter calor, ter oxigênio, que seria o comburente, o combustível, e aí formando-se a reação em cadeia. Então para a gente ter o fogo, a gente precisa desses elementos para ter a composição do fogo. E também para combatê-los, a gente precisa conhecer tecnicamente, basta remover um desses componentes para extinguir o fogo. Falando do primeiro item, o calor, o calor seria a energia. Ele leva o combustível ao seu estado de ignição. Então o calor é o primeiro item dos elementos. O segundo seria o comburente, o material gasoso que reage com o combustível produzindo a combustão. Onde a gente tem como maior característica na predominância aqui no nosso estado seria a questão do oxigênio. Então em todo local a gente tem oxigênio, então o comburente está presente em todo local. E temos também o combustível, que é o material oxidável capaz de reagir com o comburente numa reação de combustão, possa ser ele sólido, líquido ou gasoso. Então, se você for reparar ao seu redor, quais seriam os elementos que você tem próximo? Você pode ter combustível e comburente, que no caso é o oxigênio. Então basta o calor, um ponto de ignição, para se iniciar um processo de combustão de fogo. E aí depois o último, a findar, é a reação química, que seria o processo de sustentabilidade da combustão, ok? Então, eliminando-se um desses 4 elementos, terminará o foco de incêndio. Então é importante se conhecer esses princípios. Você eliminar o calor ou o comburente, ou o combustível, ou a reação, quebrar a reação, você elimina o foco do incêndio. Então é importante ter esse conhecimento em mente. Agora temos também a transmissão de calor. Então a gente tem 3 situações de transmissão de calor. O primeiro é o processo condutivo, a condução, a transmissão acontece de calor através de um corpo sólido de molécula a molécula. Você pegar uma barra de ferro e colocá-la próxima a um fogo, você vai ver que pelo processo condutivo, você vai sentir o calor nas pontas dos dedos, se você estiver em contato em bastante tempo. O outro processo é o processo convectivo. A convecção é onde transmite o calor pelo movimento ascendente de massa de ar. Então as massas aquecidas carregam, ao longo do tempo, levam-se essas massas de ares por períodos e longos passos para justamente trazer essa propagação do calor através do processo convectivo. E temos por último a radiação, que é a transmissão de calor por emissão de radiação infravermelha. Então o mais comum que a gente pode ter dessa propagação pela irradiação seria a propagação através do Sol. O Sol está há 1000 anos-luz, há muitos anos-luz aqui na nossa terra, na nossa cidade, e a gente ainda consegue sentir o seu calor devido ao processo de radiação, pela propagação da radiação desse calor. E agora vamos falar das classes do fogo. A gente temos algumas classes, classe A, B, C, D, seriam as principais que a gente vai falar. A gente tem mais 2, mas eu vou me focar mais essas 4 iniciais, A, B, C, D. Temos ainda a E e a K, que eu não vou abordar aqui nessa aula, que seriam as classes mais técnicas. A classe E seria matéria radioativa e a K, que seria os óleos de cozinha, óleos vegetais e animais. Então a classe do fogo, classe A, tem os materiais de fácil combustão, queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Isso são as características da classe A.
Temos exemplos, né, dessa classe, né, o tecido, a madeira, o papel, fibra, plástico. Então são os materiais que a gente tem mais comum no nosso ambiente. Temos também a classe B, que queima só em superfície e não deixa resíduo. A classe B, exemplo desses materiais de classe B são óleos, graxas, tintas, gasolinas, álcool, né? Então são esses materiais que são exemplo da classe B. Na classe C, quando a gente estiver falando de classe C, a gente vai estar se referindo às instalações ou equipamentos elétricos, né? Equipamentos que estejam energizados, seria classe C. Exemplo, né, de materiais classe C, motores, transformadores, fios, aparelho de ar, né? Então, a característica da classe C, ele está energizado. Se estiver pegando fogo aí no seu computador, e o primeiro passo que você tem que fazer, se possível, é cortar a energia, né? Você cortando a energia, você vai rebaixar da classe C para a classe A, né? Que seria um material que possa ser combatido, né, através da água, né, se for o caso, dependendo do equipamento que vai ser utilizado. Mais adiante a gente vai falar aqui dos extintores, né, em que classes eles podem ser utilizados. E temos o classe D, que são os metais pirofóricos, né, são metais que queimam a altas temperaturas, né, então o processo de combate a esse tipo de metais é um processo que é só uma equipe bem especializada para fazer. Exemplo desses materiais a gente tem urânio, potássio, zinco, sódio, entre outros. Agora os métodos de extinção do fogo, né? A gente tem um abafamento, que é próprio para pequenos incêndios, né? Temos o resfriamento, que ele é o mais usado, ele consiste na retirada do calor do material incendiado, né? Mais combatido pela água, né? Então é um processo de resfriamento. Temos a reação química, que é a interrupção da reação em cadeia, né? A ação do pó químico seco interrompe a reação de combustão. Então são esses métodos de extinção do fogo. Temos as causas de incêndio, né? Temos causas naturais, são causas que são a provocação do incêndio se não vem pela intervenção do homem, né? Exemplo, vulcões, terremotos, raios, né? São situações naturais. Tem acidentais, né? Que aí já pode ser com uma intervenção humana, mas de forma, né? Um descuido, uma fatalidade, nada intencional, né? Então são incêndios acidentais. Mas também existem os incêndios criminais, né, que seria por inveja, vingança, né, com intenção realmente de cometer o ato. As fontes comuns de incêndio, né, o que seria mais comum de elencar, né, em situações de incêndio: sobrecarga nas instalações, né, vazamentos de gás, improvisação nas instalações elétricas, criança brincando com fogo, fósforo e pontas de cigarro, principalmente nesse período, né, no período do Berriobró aqui na nossa região, né, tomar muito cuidado com essas situações. Falta de conservação dos motores, estopas ou trapos envolvidos com óleo, graxas em locais inadequados, né, muito comum em oficinas onde não tem um armazenamento adequado dos resíduos. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, iremos falar dos extintores. Temos o extintor de água, né, o H2O, que ele combate a princípios de incêndio de classe A, extingue por resfriamento, né, não deve ser, de hipótese alguma, ser usado em aparelhos energizados, né. Você sabe que a combinação de água e energia não é muito benéfica, né, para nós, né, numa situação de combate. Temos aí, se você ver na imagem, né, o bojo, né, do extintor, onde ele explica o modo de usar. Fala que classe, né, o extintor deve ser usado, por exemplo, classe A, o B e o C seriam proibidos, né? Então tem algumas informações que você pode ver no bojo do extintor. Agora, como usá-lo, né? Não é nada tão extraordinário. Usar um extintor é uma coisa muito simples, né? Então basta transportá-los até a proximidade do fogo, né? Soltar a trava de segurança, o lacre, né? O pinozinho que ele tem, você roda, né? Para quebrar o lacre, né? E aí você só tirar o lacre, aponta o mangotinho para a base do fogo e aperta o gatilho, né? Muito simples, né, de usar, né? Agora requer uma prática, né, para você saber se comportar diante de um princípio de incêndio. Temos o extintor de gás carbônico, CO2, ele pode ser usado em incêndio de classe A, B e C, indicado principalmente para equipamentos elétricos energizados, né? O modo de usar também ele é similar, né? Transporte de PET ao fogo, retira-se o pino, aponta-se o difusor, né? É bom lembrar que o extintor de CO2 é o único extintor que tem o difusor, né, na composição do material, ok?
e aperta o gatilho. Outro detalhe importante é que na hora do combate você não pode estar segurando diretamente no difusor, senão sua mão irá queimar, devido à baixa temperatura que acontece no processo no extintor. Então nesse processo você movimenta o difusor de um lado para o outro, né, para fazer o combate ao incêndio. Temos o extintor de pó químico seco, né, que ele é característico para todas as classes de incêndio, mas ele não é recomendado, né, em centrais telefônicas ou computadores, porque ele deixa muito resíduo, né, e esse resíduo, esse pó químico, né, ele tem características, né, de danificar essas centrais, danificar computadores. Então não é bom, não é recomendável tratá-lo, né, na hora de um combate a esse tipo de materiais. Ele não tem boa atuação nos incêndios de classe A, então é preciso completar a extinção jogando água, é importante lembrar desse detalhe. O modo de usá-lo também é similar, pega-se o extintor transposto à base do fogo, solta a trave, aponta o mongotinho para a base do fogo e aperta o gatilho, fazendo movimentos de um lado para o outro. Então esses são os extintores, né, que foram abordados. É importante que, se vocês tiverem interesse, né, procurem o Corpo de Bombeiros, procurem uma equipe especializada de brigada, né, para ter uma prática mais, né, acentuada nessa questão do combate de incêndio. Investir em segurança não é cumprir a legislação, é antes de tudo preservar o ser humano. Sem isso, não há nada. Obrigado, tenham um bom estudo e até uma próxima.